nosso expositor da tarde é o seu Breno, ele é lá da Casa Simão Pedro, que é a SESP, que a gente chama. E o tema de hoje é Centro Espírita, Escola das Almas. Então, tenhamos todos uma boa palestra. Aproveitem, pessoal. Queridos amigos, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. O ano era 2004, quando se comemorava o bicentenário de nascimento de Allan Kardec. A Livraria Espírita Alvorada, lá da Bahia, a mesma livraria que edita os livros de Edivaldo Pereira Franco, publicou um livro chamado Allan Kardec e o Centro Espírita. O autor, Adilton Pugliese. Pugliese é um estudioso da doutrina espírita e ele se preparou durante um largo período para a publicação deste livro. E lá na referida obra, ele irá constatar algo significativo. Vai dizer Pugliese que quando Kardec inicia a sua missão, ele teria 4 grandes objetivos contidos nessa missão. O primeiro grande objetivo de Allan Kardec seria codificar a própria doutrina espírita. O segundo objetivo seria fundar o primeiro centro espírita do nosso planeta. O terceiro objetivo de Kardec seria editar uma revista que se servisse de noticiário para o movimento espírita da época. E o quarto grande objetivo de Kardec seria fazer viagens essas que, por óbvio, não tinha como finalidade o lazer, mas sim ver como estava indo a doutrina espírita nas várias cidades e em alguns países próximos à França. Então, Kardec, ao estabelecer essas possibilidades, contidas nesses 4 objetivos, vai iniciar lá, como diz no livro Obras Póstumas, lá no ano de 1854. Fazia bastante frio na França, era o mês de janeiro, e ele, com 49 anos, naquele ano faria 50, ele está caminhando pelas ruas de Paris. No século XIX, 49 anos, a pessoa já era considerada um idoso, porque a expectativa de vida era em torno de 40 anos, mais ou menos. Então, ele já era um idoso para os padrões da época. E ele caminhava lá, relembrando ele da sua caminhada até aquele momento. Ainda não tinha um conhecimento maior daquilo que viria em termos de missão logo mais adiante. Então, Hippolyte Léon Denisard Ribail caminhava pelas ruas de Paris, quando ele encontra um conhecido seu, que com ele fizeram vários estudos sobre magnetismo, o senhor Fortier. E este amigo dele, então, conversando, perguntou a ele se ele estava ciente daquilo que acontecia nos salões de Paris e de toda a França, e não só neste país, França, mas ali próximo, aqueles países também, onde as pessoas se reuniam num determinado local e, como que uma brincadeira, viam os objetos se moverem daqui para lá, de lá para cá, mesas, cadeiras, mudarem de lugar. E ele, então, Hippolyte, não deu uma importância maior àquele fato, porque diz que através do magnetismo se pode movimentar objetos inanimados. Passaram-se 4 meses. Ele encontra com outro conhecido seu, e este conhecido irá dizer que fato mais extraordinário estava ocorrendo em Paris e arredores. Além dos objetos se moverem, eles também se comunicavam. Porque se colocava por uma cadeira, por exemplo, se fosse ela deveria dar uma batida. Se fosse noite, 2. Então, alguém fazia uma pergunta para uma cadeira e ela respondia. E aí ele achou que havia certamente por trás daqueles acontecimentos alguma inteligência. Os seus estudos, ele buscou, através da mediunidade,
os estudos próprios para verificar a dimensão espiritual presente nas nossas existências. Somos seres que estamos num momento, né, no mundo material, mas existe toda uma dimensão espiritual que ele procurou, no primeiro momento, através de fatos mediúnicos, né, demonstrar. Em 18 de abril de 1857, ele irá lançar o Livro dos Espíritos, um livro com fundamento filosófico profundo, já que Joana de Ângeles, não é, pela mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, irá oportunamente relembrar que esta obra, Livro dos Espíritos, é aquela obra de maior sentido filosófico da humanidade. Um pouco diferente desse nosso Livro dos Espíritos que vivenciamos hoje, porque era um pouco mais reduzida o número de questões, 501 aproximadamente, diferente dessa 1019 que temos atualmente. A partir dali, então, inicia o processo propriamente dito de apresentação para a humanidade desse grande conteúdo da nossa querida doutrina espírita. Pedagogicamente, didaticamente, ele divide o livro em 4 partes. E cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos dará ensejo em que ele publique, no momento próprio, outros livros. Então, da primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, né, dará ensejo em que, em 1868, ele publica um livro chamado A Gênese. Na segunda parte do mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, dará ensejo em que Kardec publica, em 1871, o Livro dos Médiuns. Na terceira parte das leis morais, dará ensejo em que ele publica, em 1864, aquele livro que é o livro de cabeceira de todos nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, dará ensejo em que ele publique, em 1865, aquele livro menos lido no movimento espírita, né, das obras básicas, é o menos lido, que é O Céu e o Inferno. Então, aí Kardec começa a estruturar o conteúdo dessa nossa querida doutrina espírita. Veio também, aí no ano de 1859, um livro bastante interessante. Ele é bastante fininho, mas tem um conteúdo bastante profundo sobre a doutrina espírita. O livro se chama O que é o Espiritismo, onde ele vai dialogar com o sacerdote, com o cético, sobre o conteúdo da doutrina espírita. Bem, também deve servir para o nosso estudo um livro chamado Obras Póstumas, que foi, como o nome indica, escrito póstumamente ao desencarne do codificador, por Amélie Baudet, sua esposa, e alguns companheiros do movimento espírita, contendo este livro vários daqueles assuntos estudados por Kardec, mas não publicados oportunamente. Então, aí está o conteúdo da doutrina. E é interessante que no ano de 1861, Kardec está no interior da França fazendo uma das suas viagens, e quando Kardec estava em viagem, ele normalmente era convidado a fazer alguma palestra. Ele fazia palestra que durava 1 hora e depois ele abria para perguntas. Porque se hoje muitas pessoas ainda não conhecem a nossa querida doutrina espírita, muitas pessoas fazem confusão, era muito mais comum naquela época, onde o conhecimento era menor e as pessoas traziam um prospecto mais materializado do conteúdo espírita. Então era normal ele abrir para perguntas quando alguém lá daquela cidade, no ano de 1861, fez a seguinte pergunta: se eu for estudar doutrina espírita, o que eu devo ler? Então, lembramos que o ano era 1861, né? Ainda tinha o Livro dos Espíritos, algumas revistas espíritas, tinha o que é o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Então, ele disse assim: se quer conhecer o conteúdo da doutrina espírita, inicie lendo o que é o Espiritismo. Depois vai para o Livro dos Espíritos, algumas revistas espíritas que já existiam, e o Livro dos Médiuns. Então, aí o codificador já nos orientava a necessidade de leitura daquele conteúdo,
da doutrina espírita, para que a gente, como ele próprio coloca lá na Gênese, ele coloca assim, ó, para que nós sejamos adeptos esclarecidos. Para que a gente saiba quem é esse tal de Kardec, a gente tem que saber, e para saber tem que estudar. Então, ele, em várias oportunidades, fez referência a esse fato da necessidade de estudar. E aí, então, ele conclui o primeiro de seus grandes objetivos, que era codificar a doutrina. E aí inicia o segundo, que era fundar um centro espírita, né? E ele vai fazer isso no ano seguinte, ao início da codificação, em 1858. Né? Ele forma o primeiro centro espírita do nosso planeta, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? Porque até então as reuniões eram feitas na sua casa e ali formou um local, então, em que podia ser feito isso. Né? E claro que a cultura era outro, o momento era outro, o estudo daquela época é bem diferente daquilo que nós fazemos hoje nas nossas casas. Né? Num primeiro momento, e Kardec vai nos orientar isso, lá num livro chamado Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec, num primeiro momento era o estudo do fenômeno. E hoje nós temos necessidade de um estudo tão somente do fenômeno mediúnico? Não temos mais essa necessidade. Nós não precisamos nos reunir como estamos agora e ver um objeto se mover, uma pancada, algum outro fato mediúnico dessa natureza, não. Qual é a nossa grande necessidade de todos nós? Os aspectos morais. Por isso que nas nossas casas espíritas nós damos grande ênfase ao estudo e à palestra pública, por exemplo, que também passa por aí, também é um estudo. Então nós temos essa grande necessidade de conteúdo moral para a nossa transformação enquanto indivíduos. E nós lembramos, né, que a nossa doutrina ela é progressiva. Então, se nós vamos ver assim, da codificação para diante, foi sendo agregado a ela muitos outros conteúdos, especialmente aqui no Brasil, com as obras de André Luiz, pela mediunidade do Chico, né, pelas obras de Joana de Ângeles, pela mediunidade de Edivaldo Pereira Franco. Mas essa possibilidade de progresso não está tão somente nesses aspectos, que já seria grandioso, de estudo, mas está na nossa individualidade. Nós estamos inseridos num processo de progresso. Nós progredimos. Tanto é assim que, oportunamente, nós participávamos do atendimento fraterno numa cidade bem longe aqui da nossa querida Alvorada, bem distante. Né? Nós estávamos lá participando, né, do atendimento fraterno de uma jovem. E essa jovem nos dizendo, não é, que como a sua mãe, falava da mãe, né, como a sua mãe era chata, só sabia reclamar, era um rol de lamentações constantemente, então era muito chata. Ela chegava do serviço cansada e a mãe vinha com aquele rosário de lamentações. Então ela dizia, olha, eu estou até com vontade de ir embora de casa, eu não estou suportando mais isso. O que poderia falar para mim, Breno? E daí um amigo espiritual disse assim, naquele momento, observe bem, essa mãe dessa jovem, há 300 anos atrás, fazia parte da Inquisição na Espanha. Então ela encaminhou dezenas de pessoas para a fogueira, outras dezenas para a forca, destruiu famílias. Há 300 anos ela era uma assassina, hoje ela só é chata. Olha o progresso, olha que maravilha, hoje só é chata. Né? E nós vimos também aquele nosso irmão, que as pessoas ficavam olhando para ele e diziam, olha só, essa pessoa é uma mala sem alça, né? É uma mala sem alça, não faz nada de bom. E a espiritualidade também dizendo assim, ó, que bom, ele não faz nada de bom, não faz nada de mal, então está empatado, está 0-0. Bem melhor do que
a sua vida anterior. Quem sabe mais adiante ele pode começar a fazer algo mais positivo. É a lei de progresso colocado aí. E Allan Kardec, então, quando funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele vai trazer uma informação bastante interessante sobre esse centro espírita, no livro que eu já fiz referência, Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec, ele vai dizer assim, ó, que muitos dos seus inimigos ele encontrou lá dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí serve para nós essa observação de Kardec, porque muitas vezes nós chamamos o nosso centro espírita ou a nossa sociedade espírita de casa espírita. É a casa, é a nossa casa, né? Por óbvio que na nossa casa, às vezes a gente tem um atrito com um, às vezes a gente não pensa como o outro pensa, mas isso deve ser natural. Nós não somos seres completos, nós estamos em um processo, né, em busca da perfeição, estamos evoluindo. Então é natural que eventuais dificuldades surjam na nossa caminhada, né? Mas isso a gente tem que trabalhar no sentido de, fundamentalmente, respeitando o outro, convivermos fraternamente naquele ambiente. Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi, nesse primeiro momento, um foco de intrigas, muitas vezes, um foco de dificuldades do codificador, né? Aí ele ultrapassa, então, seguindo o grande objetivo, e entra no terceiro. O terceiro era formar uma revista, um periódico, que servisse de informação ao movimento espírita. Aí também, no ano de 1858, ele forma a Revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos, né? A Revista Espírita servia para trazer um noticiário mais próximo ao público espírita, porque os livros iam sendo editados de tempos em tempos. Então, seria interessante que fosse colocada em circulação uma revista que servisse mais de informações ao público. Então, surge a Revista Espírita, janeiro de 1858, ou Jornal de Estudos Psicológicos, né? E por que Jornal de Estudos Psicológicos? Porque essa revista procurava ver a psicologia, não só do encarnado, mas do desencarnado também, né? E claro que nós lembramos que a psicologia lá do século XIX era bem diferente da psicologia vivenciada hoje, né? Lá ela tinha uma superficialidade, vamos dizer assim, que hoje não tem. E os aspectos psicológicos dos encarnados e desencarnados eram colocados dentro da referida obra, né? Então nós vemos que ali na Revista Espírita nós vamos poder verificar Kardec na sua intimidade maior, porque ele vai se apresentar ali indo à ópera, por exemplo, né? Indo ao teatro, e sempre que Kardec ia a esses locais, ele levava consigo um médium vidente, né? Então esse médium era muito comum ele ficar relatando para Kardec o que ele via na dimensão espiritual naquele momento. Então, Kardec, por óbvio, via os atores, né? E esse companheiro, não é? Via tudo que se voltava no aspecto espiritual, né? Então, é interessante nós vermos que a Revista Espírita, editada pelo próprio Kardec, né, confeccionada por ele no seu conteúdo, foi desde janeiro de 1858 até lá o desencarne de Kardec. A última revista foi publicada mesmo depois que ele já ter desencarnado, porque ele já deixou pronta a revista. Então, foi algo bastante significativo para que nós, hoje, quando nós queremos conhecer em mais profundidade Kardec, conhecer estudos muito interessantes feitos por ele, nós vamos encontrar na Revista Espírita. Também a Revista Espírita serviu para que fosse apresentado aqueles conteúdos num primeiro momento ali e depois nos livros em seguida. Então, é muito comum a gente ler uma determinada Revista Espírita e a gente diz, mas para aí, esse conteúdo aqui
eu já li lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Com esse conteúdo aqui, eu já li lá no Céu e no Inferno, né? Porque muitas vezes ele publicava antes na Revista Espírita, para depois levar para os livros propriamente ditos, né? E aí nós vamos para o quarto grande objetivo de Kardec, que era fazer as suas viagens, para nessas viagens verificar como estava sendo a aceitação, né, do movimento espírita, como estava o conteúdo desse movimento, não só na França, mas também em outros países próximos. E um fato interessante, em agosto de 1860, Kardec faz uma dessas viagens à cidade de Lyon, sua terra natal. Fazia 40 anos que ele tinha saído de Lyon, em agosto de 1860, ele retorna àquela cidade. E ele vai à periferia da cidade de Lyon. Lyon, né, uma das grandes cidades da França, distante de Paris em torno de 450 quilômetros, recebe Kardec em agosto de 1860. Ele vai à periferia, no segundo centro espírita formado no nosso planeta. Sociedade, o Centro Espírita de Brotteaux, no interior da cidade de Lyon, na periferia. E lá ele vai encontrar o senhor Junet. Este senhor era um operário, era um homem muito simples, mas tinha um amor extraordinário pela doutrina espírita. Ele e a sua esposa formam, então, o primeiro centro espírita fora de Paris, o segundo centro espírita do nosso planeta. E esse, então, recepciona, esse senhor Junet, recepciona Allan Kardec, né, e fica muito feliz com a sua presença. Então, a partir daí, Kardec vai efetuar uma série de viagens, especialmente ao interior da França, dentro do movimento espírita. No ano de 1862, Kardec faz as suas principais viagens. Neste ano, 1862, ele vai a 20 cidades no interior da França. E no dia 25 de setembro de 1862, ele está novamente em Lyon. Ali, ele é recepcionado e ele irá fazer uma palestra, como ocorria nas suas palestras, ia ter duração de 1 hora, e depois ele abriria para perguntas, né? E aí, algum companheiro nosso lá em Lyon fez uma pergunta bastante interessante para Kardec. Perguntou a ele, como nós espíritas seríamos reconhecidos? Porque se pensava à época que o espírita seria reconhecido por uma vestimenta dessa ou daquela forma, por características físicas ou anatômicas, por procedimentos de outra natureza, e Kardec irá responder dizendo assim do amor que nós teríamos uns pelos outros, né? Ele irá, no início daquela palestra, setembro de 1862, falar algo também bastante significativo. Dirá Kardec, não é? E isso é bastante válido para os dias de hoje, que existem 3 tipos de espíritas, diz Kardec, logo no início da sua palestra, dizendo que o primeiro tipo de espírita é aquele que busca na casa espírita aquilo que é inusitado, que ele vai por curiosidade, ele vai à casa espírita pensando que vai ver espírito correndo daqui para lá ou de baixo para cima. Normalmente, este que vem à casa espírita senta lá perto da saída. Não é o caso dos nossos irmãos lá, mas senta lá porque qualquer coisinha já está perto da porta. Então, ele senta lá e já está perto da porta, né? Este é o primeiro espírito, aquele curioso. Mas vai dizer Kardec mais. Vai dizer que existe o segundo tipo de espírita. Esse nós encontramos muito na casa espírita. É aquele espírita que vem em busca do conteúdo, não é? Que o Evangelho nos traz, o moral da nossa querida doutrina, e ele, logo após a palestra, quando a gente está saindo lá para ir embora, ele chega para nós e diz assim, que palestra o senhor fez? O senhor falou tudo que a minha esposa tinha que ouvir, uma pena que ela não veio hoje.
ou a gente está indo ali, vem a nossa companheira e disse, mas que palestra, muito esclarecedora. O senhor falou tudo que o meu marido tinha que ouvir, uma pena que hoje ele não veio. Ou seja, parece que a gente só fala para quem não está ali, né? E às vezes a gente está falando assim, a gente vê um cutucar no outro e diz, olha, ele está falando para ti. É para ti que ele está falando, né? E nós sabemos, não é, que o conteúdo da doutrina é dito para cada um de nós, inclusive para aquele que está falando. Isso é importante nós sabermos, para aquele que está falando. Porque tem aquela história contada pelo próprio Divaldo, que ele, bastante doente, após publicar dezenas e dezenas de livros, ele doente, Joana de Ângeles chega até ele e ele está com ar de quem vai reclamar. A senhora não vai me dizer nada para me sentir melhor? Estou aqui doente. A senhora escreve tanto para tantas pessoas, para mim nada. Né? Estou doente, estou precisando. Né? E daí Joana de Ângeles diz, olha para ele e diz assim, ó, tudo aquilo que eu escrevi para os outros, escrevi primeiro para ti. Primeiro é para ti. Então a doutrina é primeiro para quem fala, para quem está aqui ouvindo. Né? Esse é o primeiro momento da doutrina espírita. Então, esse segundo tipo de espírita, a gente encontra bastante seguido por aí. E tem o terceiro tipo, certamente somos nós que aqui estamos, né? É aquele, e Kardec usa uma palavrinha que eu gosto muito, é aquele que se apropria do conhecimento espírita. Se apropria, nós temos que nos apropriar, tomar conta do conhecimento espírita. Porque esse conhecimento espírita, num primeiro momento, ele bate na nossa mente, na nossa parte intelectual. Então, vem alguém aqui falando sobre a reencarnação, explica como é, intelectualmente a gente vai entender. Vem aqui falar de Deus, a gente vai entender. Mas não basta tão somente entender. Ele tem que vir no nosso entendimento, na nossa parte cognitiva, e chegar, ó, na nossa emoção, no nosso sentimento, porque aqui ele nos transforma. E anatomicamente, a nossa mente e o nosso coração é bem pertinho, mas às vezes leva um período considerável para a mensagem bater no nosso consciente e vir para a nossa emoção e nos transformar. Porque ela tem que nos transformar. Se ela não nos transforma, não tem razão da gente estar aqui. Sábado, este calor, né? Certamente a gente teria algo para ser feito lá fora. Se a gente veio aqui, é porque a gente quer sair daqui sendo criatura melhor. Esse é o objetivo. Porque senão não tem por que nós estarmos aqui, né? E essa possibilidade de estarmos aqui é a grande oportunidade que a espiritualidade superior aposta para que nós possamos nos melhorar. Claro que não é só nesse aspecto, mas esse aspecto é importante. Então, a gente recebe a informação nos transforma. Porque se não ocorre, como ocorre, por exemplo, com algumas pessoas, que elas estão doentes e vão ao médico. Ela vai ao médico, o médico receita o medicamento, a pessoa compra o medicamento e toma. Mas muitos fazem assim, ó, está doente, vai ao médico, o médico receita o medicamento, a pessoa compra, leva para casa, bota lá na estante e fica olhando para o remédio e diz assim, ó, me cura. Ele não vai curar se a gente não tomar o remédio. A gente tem que tomar para ele curar. Então, qual é o grande, entre aspas aqui, o grande medicamento para todos nós? É o Evangelho. E claro que eu não estou falando tão somente em corpo físico, mas em seres espirituais que nós somos. Porque a notícia ruim da tarde e noite é que nós vamos ficar algum tempo aqui encarnados. Nós vamos encarnar. Por mais que a gente cuide, e devemos cuidar do nosso corpo físico, por óbvio, né? Por mais que a gente cuide, a gente não vai ficar para sempre aqui, não. Né? No momento a gente volta para casa, para o mundo espiritual. Então, a vivência do Evangelho é o que nos oportuniza a nossa transformação. A própria doutrina espírita é mecanismo de transformação.
né? É mecanismo de transformação. Então, é como se... E não só a doutrina espírita é mecanismo de transformação, como outras religiões sérias também são, né? Porque nos traz a informação do Evangelho. Então, a doutrina espírita é como se a gente estivesse por uma grande avenida. E o ponto de chegada dessa avenida é o Cristo, né? É o seu Evangelho. Então, nós estamos caminhando nessa avenida aqui, né? Estamos caminhando, estamos vendo as placas do caminho. Reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, Deus, mediunidade. Estamos caminhando, caminhando. E André Luiz vai dizer da importância de nós estarmos aqui, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que é aquela importância assim, ó. Todos nós vamos evoluir. Evolução faz parte da lei de Deus, né? Seja um tempo rápido ou um tempo muito demorado, nós vamos evoluir. Mas André Luiz vai dizer assim, ó, quando nós estamos evoluindo, é importante que nós possamos caminhar em conjunto, como a gente está caminhando aqui agora. Por que isso? Porque mesmo individualmente eu vou evoluir. Se eu resolvo sair sozinho caminhando, eu evoluo, né? Porque faz parte da lei de Deus, evolução. Mas se eu estou em conjunto é mais fácil. Por que que é mais fácil? Porque eu estou caminhando, vem um meu amigo Carlos lá e diz assim, Breno, faz dessa forma. Ele me orienta, ele me mostra o caminho. Vem outro companheiro lá e diz assim, ó, faz assim, faz isso, né? Age dessa forma. Então, nós começamos a dar as mãos uns aos outros e com isso nós vamos caminhando. Por isso que o Centro Espírita é esse local constituído não só pelas paredes físicas, né? Mas o local de dimensão espiritual, o local que nos acolhe os nossos irmãos desencarnados, né? Com um grande objetivo de fazer progredir. Então, possamos todos nós realmente aproveitar a oportunidade que aqui estamos, né? E fazer o nosso melhor em termos de progresso. Muita paz a todos.